amigos queridos, nesta manhã radiosa em nossas vidas, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, amado Mestre, para comungarmos da sua misericórdia e do seu amor. Buscamos-te a presença, Senhor, para que sejas conosco, através dos seus mensageiros, abnegados benfeitores da sua seara, que nos envolvem nesta hora com as vibrações do bom ânimo, da esperança. Neste momento significativo da nossa existência na Terra, Senhor, queremos orar e estender os nossos sentimentos aos aflitos de toda sorte, aqueles que deambulam pelas ruas sem um teto amigo, aqueles em cuja mesa falta o pão, aqueles que se encontram chafurdados nas viciações do mundo, e a toda a sorte daqueles incrédulos, Senhor, que caíram na indiferença moral. Socorre, amigos queridos, a toda dor, a todo sofrimento. E nós outros, Senhor, com confiança e esperança em dias melhores para todos nós, iniciamos nesta manhã as reflexões do Evangelho. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos no item o suicídio e a loucura, que vai trazer para nós quais são os principais aspectos que geram o desatino, a alienação mental, os tormentos, que estamos chamando de loucura, e o suicídio. Os principais pontos, um deles é o descontentamento, a insatisfação, porque estão envolvidos em forças cegas, ligadas a impulsos primitivos. E depois, o Evangelho traz para nós que muitas pessoas não aguentam as provas do caminho porque não se aprovisionaram do bem. Outra situação é a incredulidade. A incredulidade gera para nós a desistência, porque somos arrastados por mentalidades equivocadas que induzem os nossos jovens a não crer em nada que não seja a vida material. E se eu estou sofrendo, se depois da morte não há nada, eu preciso abreviar esse sofrimento e já ir direto para esse nada. E isso gera não só o suicídio, quanto a loucura. E o terceiro ponto que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz sobre o suicídio e a loucura, são 3 categorias amplas e muito profundas que nos cabe refletir quanto a nós mesmos, que é essa que nós vamos falar hoje, que é o materialismo. Então, a propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. Então, o que nós estamos compreendendo sobre materialismo? Segundo Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, o materialismo é tudo que ofusca a luz do espírito. Ofusca por quê? Porque ficamos adensados, densos perispiriticamente, porque nosso pensamento e as nossas ações estão fixadas nas sensações do mundo. E com isso, meu pensamento angaria partículas muito densas
que ficam congestionadas no nosso perispírito e impedindo como tampões a livre manifestação do bem, do amor e da caridade, que existe em nós, mas que muitas vezes está temporariamente tamponado. Então, aqueles de nós que nos fazemos seguidores dessas correntes de pensamento, assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, porque o Espiritismo veio sanear todas as nossas questões. O Espiritismo, se bem estudado e bem compreendido, ele resolve as nossas dúvidas existenciais, totalmente. Pela força da verdade imantada pelo amor de Jesus. Porque a verdade veio para esse planeta pela imantação do Cristo, que derramou sobre nós a verdade e veio ser a verdade, mostrando: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida eterna. Então, se nós estamos sendo seguidores de outras propostas existenciais, eu nem diria filosóficas, porque nem chegam a ser filosofias, são pontos de vistas acanhados do materialismo, mas que são sedutores, que nos encantam, porque atendem um apelo íntimo das nossas paixões. Então, com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente, o que crê em Deus, sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí, a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Coragem é aquela força do espírito de superar obstáculos e dificuldades, e até a coragem de suportar as provas do caminho quando sente que aquilo é um bem na sua vida. Porque para que nós possamos usar a palavra resignação, como está escrito aqui, nós precisamos ter coragem de aceitar profundamente as situações difíceis, porém necessárias. Porque há situações difíceis que são desnecessárias, das quais eu tenho que abrir mão. E outras situações difíceis são absolutamente necessárias para o meu progresso. E é isto que vai, por isso que ontem eu falei, por onde devemos começar para aprender a amar pelo dever. Dever moral. O dever moral de assistir o outro, o dever moral de respeitar aqueles com quem eu convivo, o dever moral das tarefas no nosso lar, porque é um dever moral, não é um dever material. Os afazeres de uma casa, organizar uma casa, higienizar uma casa, é um dever moral daqueles que ali convivem para o bem-estar de todos. E assim nós vamos vendo um elenco de deveres morais que começam nas obrigações, geram deveres, e um dia esses deveres ficam tão naturais e espontâneos que estão, então, construindo a nossa virtude. Para a gente começar a falar progressivamente sobre esse materialismo, que é a terceira classe de situações que podem induzir ao suicídio. Então, nós vamos ver uma lição de Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, que mostra para nós essa incredulidade, quando está vinculada ao materialismo, está também vinculada ao intelectualismo. O intelectualismo, muitas vezes, ele é inócuo de sentimentos, e o espírito, a pretexto de seguir alguma coisa, segue o intelectualismo, segue o cientificismo e fica distante dos sentimentos que nos conduzem a Deus através do próximo. Ficam tão fanatizados, tão estreitados na compreensão do mundo, querem tudo sentir, ver e explicar através do que se sabe através do pensamento, que é o intelectualismo, ou do cientificismo, como se isso fosse tudo na nossa vida.
né? E às vezes a parte do sentimento, da moral, da prática do bem e da caridade ficam à deriva, porque ficam apegados sob esse ponto de vista. E Emmanuel diz assim, eu até já fiz essa lição, mas hoje eu acho que ela complementa bem o que nós estamos falando, que é do caminho, verdade e vida, não crer. Os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Então, as sensações finitas, só o que não é finito em nós? O sentimento, porque esse é o patrimônio do espírito. Todo esse mundo de estímulo, de sensações, que são agradáveis, podem ser agradáveis, são finitas. E então, onde eu vou me apegar se eu me frustrar numa sensação finita? Se eu perder alguma coisa que é passageira, eu não vou ter onde me sustentar. Só é infinito ou perene, vamos dizer assim, os nossos sentimentos. Então, o espírito que tem sentimentos muito fortes, estruturados nos relacionamentos, se ele sofre uma frustração, um grande embate da vida, uma grande dor, ele tem onde se apoiar, no seu arcabouço íntimo. Por isso que na casa espírita, em geral, quando uma pessoa chega e realmente ela começa a entrar em contato com a doutrina espírita, começa a entender mesmo as questões, começam a ser respondidas as suas indagações, e ela adere àquele processo de realmente viver a doutrina espírita, após esse primeiro momento, que a gente chama de conhecimento, de sensibilização, ela já nos é sugerido que trabalhemos para o próximo, porque essa é a terapêutica, para que a gente possa envolver com o próximo de tal forma que nos momentos difíceis ele seja o nosso apoio, ele seja a nossa salvação, ele seja o recurso, porque é através dele que eu cresci em sentimentos, né? Então, os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos entre aspas, nós estamos libertos desta ganga difícil que arrastamos. Então, aqueles que já têm uma fé estruturada, têm o trabalho no bem, que se compreende, né, melhor, quando Jesus disse para Tomé, né, que nós precisamos ser reconhecidos pelos sacrifícios dos interesses pessoais. Então, à custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sustentam-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria, a duras penas. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados à morte, ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Então, vamos compreender esse momento que nós estamos vivendo. Só o espírito que tem um lastro de trabalho no bem e que já conhece as verdades de vida eterna, e aqui nós vamos dizer, conforme Emmanuel, o Espiritismo, só esse momento que nós estamos vivendo faculta a essas pessoas o que nós estamos construindo, que é o discernimento. O que falta no momento atual da humanidade? O discernir entre o bem e o mal. Porque o mal vem embalado de presente, vem com laçarotes atrativos, vem com arrastamentos, e que nós muitas vezes não suportamos dizer: isso que é agradável não é um bem para mim. Isto que eu estou me envolvendo não é um bem para mim. Esse discernimento, sem o conhecimento doutrinário, porque assim, o alicerce
lucidez começa na inteligência que todos temos, mas o conhecimento da doutrina espírita. E quando esse conhecimento começa a ser aplicado, nós vamos desenvolver o discernimento. Só a experiência do conhecimento nos dá o sensor interno de dizer: isto é um bem para mim, isto é bom, mas não é um bem para mim. Quando nós estivermos nesse estágio evolutivo, tudo que nós estivermos fazendo será para o progresso, será para a evolução. Porque nós perdemos horas, dias, meses, anos, existências, fazendo coisas que não são úteis de jeito nenhum para o meu progresso. E com isso, nós não temos o que nós queremos falar aqui, o arcabouço moral necessário como um suprimento, reservas, porque as horas de dor chegarão para nós. E onde estão as nossas reservas? Se elas nem foram construídas, só me resta desistir. E é possível que eu desista de viver vivo, estando encarnado, desistindo de viver, que é uma forma de autodestruição. Por isso que Emmanuel fala para nós, é preferível ser um morto-vivo do que um vivo-morto. Morto para a realidade da vida, embora encarnado. E esses vivos, porém mortos, se relacionam com o mundo feito zumbis, autômatos, totalmente com olhar esgazeado, sem nenhum compromisso consigo mesmo. Esse é o estado do abandono do espírito, que está derivando desse materialismo que nós começamos hoje a refletir. Por que será, a gente sempre pergunta, né? Por que será que Jesus, que trouxe para nós esse Consolador, traz esse item no Evangelho para nós, o materialismo, de uma forma assim tão explícita? Porque, sem nenhuma sombra de dúvida, é pelo materialismo que nós nos perdemos na grande maioria das vezes. E é pela caridade que nós nos encontramos. Então, porque sempre nós temos que compreender o motivo pelo qual nós caímos, qual é o motivo das nossas quedas e também como vamos nos erguer. As duas coisas são fundamentais para nós. E sempre nós temos que perguntar para nós se somos espíritos caridosos. Porque se não somos espíritos caridosos, estamos perdidos. Necessariamente. Ou nós estamos perdidos no materialismo, ou nós estamos perdidos nas fantasias, ou nós estamos perdidos dentro de nós mesmos, vivendo de maneira egoística, orgulhosa. Enfim, é só pela caridade que a gente se salva. É só pela caridade que nós nos encontramos. Tanto é que um dos textos mais espetaculares que existe no planeta Terra, sem nenhuma sombra de dúvida, é aquele texto que Paulo nos trouxe a respeito do amor. Se eu não tiver amor ou caridade, que ele interpreta isso como uma coisa só, eu nada serei. Não adianta eu entregar o meu corpo à fogueira. Não adianta eu doar todos os meus bens. Não adianta quase nada do que nós estamos fazendo se não tiver caridade. Então, o antídoto para o materialismo, como a Célia colocou, é a caridade. E
Então, para que possamos aprofundar nesse tema, entender mais profundamente tanto o que é o materialismo, quanto como vamos nos tornar espíritos caridosos, nós trouxemos um texto intitulado Caridade Real, do livro Ceareiros de Volta. É uma psicografia de Valdo Vieira. E quem trouxe esse texto, o autor do texto, chama Antônio Cardoso. Então ele diz assim: toda criatura plasma ou alberga pensamentos novos a todo instante. Só essa frase nós já poderíamos ficar aqui semanas. Porque sim, nós temos uma construção íntima. E essa construção íntima, ela se estruturou em nós a partir do que pensamos. Dos pensamentos elaborados, que foram se fixando na memória. Então, mas hoje, agora, aqui, estamos elaborando novos pensamentos. E é assim que nós nos fazemos, é assim que nós nos construímos. Todo o tempo todo, estamos pensando. E pensando, vamos nos construindo. E aí nós perguntamos, qual é a base do pensamento de hoje? No que eu estou presa, literalmente agarrada? Porque onde eu estou presa, os meus pensamentos estão sendo construídos. Então ele continua: naquilo que te importa mais intimamente, recebes contínuas abordagens mentais, dignas e indignas, e porque te dediques a escolher, és, ao mesmo tempo, como espírito encarnado, o benfeitor ou o malfeitor de ti mesmo. Olha que espetacular esse pensamento. Somos os benfeitores e os malfeitores de nós mesmos o tempo todo, a partir daquilo que pensamos. Se o nosso pensamento é estruturado no materialismo, se nós estamos agarrados literalmente naquilo que pensamos ter, mas na verdade não temos, não nos pertence, mas ficamos agarrados nessas ilusões, o quanto que nós estamos distantes de nós mesmos. A importância de considerarmos isso em nossas vidas. E ele continua: se urge, ele está falando de caridade. Olha a importância desse texto. Se urge estudar a nós mesmos na esfera das nossas reações para sanearmos as próprias faltas, a caridade preceitua igualmente estudar a alma dos semelhantes nas tendências que o caracterizam, para servi-los com mais segurança. Então, o que nós estamos dizendo com isso? Nós estamos falando que para realizarmos a caridade real, é imprescindível estudar a nós mesmos. Ninguém se torna caridoso sem se conhecer. É impossível. É impossível a caridade sem autoconhecimento. E por quê? Porque toda vez que nós temos um movimento íntimo de fazer a caridade, se não sabemos exatamente quem somos, nós desistimos
nas primeiras dificuldades. Porque não conhecendo as nossas potencialidades, não conhecendo o espírito extraordinário que nós somos, em potencialidade, nós nos perdemos. Literalmente. Então, parece simples sermos caridosos. Parece simples, mas não é, porque depende do entendimento de nós mesmos. Porque quando a gente não nos conhece, quando não nos conhecemos verdadeiramente, nós fazemos movimentos em direção ao próximo, mas aquilo não é caridade, como diz Paulo nesse texto espetacular. Porque nós nos entregamos sim ao outro, nós fazemos sim sopa, nós fazemos sim enxovalzinho, nós limpamos a ferida, nós nos entregamos, mas muitas vezes aquele movimento da alma é uma fuga. Fuga dos nossos lares, fugas dos nossos conflitos, fuga. E aí não adianta. Porque o que vai adiantar no processo da caridade é quando eu estou plenamente disposta ao entendimento de quem eu sou. É evidente que fazer atos benevolentes nos prepara para esse momento, nos prepara. Só que não é o momento. O momento da caridade é aquele em que nós doamos de nós mesmos, quando estamos plenamente inteirados do espírito que somos. Aí sim. Então, o quanto que é importante nós irmos nos esclarecendo, porque a doutrina espírita nos traz em várias obras, psicografadas pelo Chico, mostrando que os espíritos aparentemente caridosos chegam ao mundo espiritual sem luz. A exemplo do irmão Jacó. Então, a caridade que combate o materialismo é a caridade do espírito que sabe quem ele é, que desvendou o mistério de si mesmo, que instalou na sua intimidade um processo reflexivo que todo o tempo todo checa na sua intimidade as questões que trazemos dentro de nós. Então, esse entendimento ele é muito importante. E olha só o que ele vai dizer para nós. Além de, em primeira instância, ter um profundo conhecimento sobre nós mesmos, nos interessar profundamente pelo semelhante, no sentido de conhecer as suas tendências, as tendências que o caracterizam, tanto quanto eu conheço as tendências que me caracterizam, tanto quanto eu me empenho em domar as minhas más inclinações, eu posso contribuir ao perceber as suas, não num processo de crítica, não num processo de apontar defeitos ou dificuldades, mas no sentido de ter a clareza de olhar para você, sentir as suas dificuldades, tanto quanto eu sinto as minhas, e contribuir com você a partir daquilo que eu faço comigo, para que você se liberte, tanto quanto eu estou me empenhando em me libertar. Esse é o processo da caridade real. Então, quando Jesus, no Consolador,
no capítulo O Consolador, o Cristo Consolador, ele faz uma colocação assim extraordinária. No item 5, logo no final do item, ele diz assim: estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, olha a importância dessa frase, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Quem de nós está impedido de olhar para o céu? Literalmente o céu azul. Nós sabemos que o céu azul que nós estamos vendo não é o céu do Espírito. O céu do Espírito está dentro dele mesmo. Mas quando nós olhamos para o céu azul, criado nessa atmosfera por Jesus, para nós, e nós vemos o céu azul é de dia, e não conseguimos ver um ponto final pela imensidão, e quando nós olhamos para esse céu à noite e vemos todas as estrelas, dá para imaginar o que é o céu. Porque aquelas estrelas lá em cima são mundos felizes, na sua grande maioria, construídas na intimidade de cada espírito que está ali. Então, todo tempo nós podemos olhar para o céu, senão o que alguém construiu para si. E mesmo assim, olhando para o céu, ele nos esclarece: tombamos no abismo de nós mesmos, dos nossos erros perpetrados por nós mesmos, por não nos conhecermos. Então, esse movimento da alma, ele é um movimento muito importante. Essa caridade que Paulo trouxe para nós no entendimento dele há mais de 2000 anos, só será feita por nós com profundo autoconhecimento. Então, nós vamos continuar lendo esse texto amanhã, Caridade Real. Seria interessante que quem quiser ler antecipadamente, para alargar o pensamento sobre isso. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de buscar o seu olhar nesta manhã resplandecente da nossa vida. E com isso, Senhor, nos entregarmos com alegria e bom ânimo, rogamos nesta hora o seu amparo, a sua proteção para todos nós, para que nesse instante tão abençoado possamos encontrar conosco mesmos, percebendo as nossas reais necessidades e percebendo-as, saneá-las com o Evangelho, como o Senhor nos ensinou. Pacifica, Mestre, os nossos espíritos, nos oferecendo o trabalho na sua seara, para que, operosos no bem, possamos nos libertar dos equívocos que trazemos em nossa intimidade. Mil vezes obrigado por esse momento em nossas vidas.
como todos os dias fazemos, Senhor, rogamos nesta hora por aqueles espíritos necessitados de amparo, que se encontram nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, nas casas de detenção. Todos aqueles irmãos necessitados de saúde do corpo e do espírito possam ser visitados por esta equipe socorrista, que opera em seu nome, levando aos corações a paz e o bom ânimo, a esperança de dias sempre melhores. E assim, Jesus, queremos te agradecer por nesta hora nos encontrarmos aqui, podendo orar pelos nossos entes mais queridos. Rogamos a Ismael, que tutela esta nação, a pedido de Jesus, que possa despertar em cada um de nós o compromisso com esta pátria do Cruzeiro, que sejamos espíritos operosos, dispostos ao bem, sejamos honestos, bondosos uns para com os outros, e assim, Mestre, seguirmos firmes e confiantes, desenvolvendo aquelas tarefas mínimas que o Senhor nos conferiu, para que esta gleba chamada Brasil seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.